pessoal, eu sou a professora Lohane, aqui do Instituto Genoma, dando início, então, à nossa matéria de autocuidado, higiene e profilaxia. Vamos continuar falando neste segundo módulo sobre hábitos de higiene, né? Algumas medidas de higiene pessoal, higiene coletiva, higiene do lar. Vamos falar também sobre saneamento básico e o saneamento do meio. Existem diversas medidas, então, que podemos adotar para prevenir doenças, tanto para não nos contaminarmos, quanto para não disseminá-las para outras pessoas. Entre essas medidas estão os hábitos de higiene pessoais e aquele com objetos ou ambientes. Essas práticas, então, elas ajudam a prevenir o contato das pessoas com agentes patogênicos, né? Como vírus e bactérias. Também evitam a proliferação deles, bem como eliminam aqueles que já possam estar em contato conosco, seja depositados na pele, nas roupas ou em alguma superfície. Mas, afinal, o que são hábitos de higiene? Os hábitos de higiene, então, são todas as medidas, ações e práticas que adotamos com o intuito de evitar doenças e preservar a saúde. Eles são praticados rotineiramente, afinal, envolvem atividades de cuidado com objetos e o ambiente, como lavar utensílios de cozinha, né? Lavar garfos, lavar pratos, lavar e passar as roupas, limpar a casa, higienizar o carro, cuidar dos calçados e entre outros. Além dessas atividades, também adotamos hábitos de higiene pessoal no dia a dia, como lavar as mãos, tomar banho, lavar os cabelos, cortar as unhas, escovar os dentes. Estes são cuidados básicos, pessoal, e indispensáveis que garantem a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar da população. Mas qual a importância desses hábitos, né? Por que é importante estar realizando esses hábitos rotineiramente? Algumas doenças, como gripe, resfriados, algumas micoses, algumas inflamações oculares, né? A meningite também, hepatite, elas são transmitidas de pessoas para pessoas, por meio de secreções espalhadas pelo ar ou por superfícies, né? É importante lembrar também que quando adotamos essas medidas preventivas, estamos evitando contrair uma doença ou transmitir para os demais. Então, trata-se de uma questão de saúde pública, tá bom? Onde o respeito ao coletivo deve imperar. Então, a gente tem que ter respeito também pelo coletivo, né? Respeito pelo próximo. Embora a pandemia do novo coronavírus, como a gente está vivendo aí em época de pandemia, né? Do novo coronavírus, ela tenha reforçado a importância de cultivar os hábitos de higiene, eles já eram necessários antes mesmo da pandemia, tá? Então, sempre foram necessários estes hábitos. A pandemia ela veio apenas para reforçar. Quais são os principais hábitos de higiene, então? Lavar as mãos, pessoal, eu diria que é um dos principais, um dos mais importantes. Por quê? Nós estamos insistindo nessa prática, mas isso pelo fato dela ser realmente muito importante, tá? Para a prevenção de doenças. Este é um hábito que precisa ser ensinado e adquirido desde muito cedo, já que as crianças, elas são mais suscetíveis, né, a doenças em função do sistema imune do corpo ali da criança, ele ainda estar em desenvolvimento e também serem vetores de vírus e bactérias para pessoas mais velhas, né? O ideal, então, é que as mãos sejam lavadas diversas vezes ao dia e em situações como antes e depois de usar o banheiro, antes de se alimentar, após cumprimentar alguma pessoa, ao tocar objetos e superfícies, né, coletivas, onde muita gente passa e pega ali. Então, a gente, após tocar essas superfícies ou esses objetos, é interessante a gente fazer a lavagem das mãos. Antes e depois de ter contato com os olhos, boca ou nariz. Depois de manusear dinheiro, né, que é uma fonte aí de contaminação. Caso a gente cubra a face com elas para tossir
ou espirrar, né, a gente cubra aqui a face com as mãos, a gente deve também lavar as mãos. Lembrando que o ideal é sempre usar o cotovelo. Então, quando a gente for tossir ou espirrar, sempre o ideal é a gente usar o cotovelo em vez de usar as mãos. Mas se porventura a gente fazer o uso das mãos, lavar as mãos após, né, ser usado. É válido ressaltar também que para lavar as mãos de forma satisfatória, apenas água não é suficiente, tá bom? A higienização, ela precisa ser complementada com o sabão e o processo deve durar cerca de 50 segundos para que o produto tenha tempo de agir e eliminar os micro-organismos. É importante também a gente tomar o banho diário, né? O corpo humano, ele produz diversas secreções. Além delas, a pele se autolubrifica com sua oleosidade. Então, a gente tem ali a produção de sebo, né, por nossas glândulas sebáceas. Sendo assim, então, naturalmente a gente fica sujo. E isso é intensificado pelo contato que temos com impurezas ao longo do dia a dia, como a poeira, a poluição e os micro-organismos. Por isso, o banho diário ele é fundamental para garantir que todo o corpo esteja muito bem higienizado. Assim como acontece ao lavar as mãos, é preciso utilizar sabão também. Apesar de não ser preciso lavá-los diariamente em alguns casos, não dá para se esquecer dos cabelos. Afinal, pessoal, o couro cabeludo, ele produz oleosidade também, tá? E os fios em si, eles acumulam impurezas ao longo dos dias. Devemos também realizar a troca, né, de roupas pessoais e roupas de cama regularmente. Da mesma forma como a sujeira se deposita sobre a nossa pele, ela também está nos tecidos. Então, assim, se utilizar a mesma peça mais de uma vez, especialmente quando sair de casa com ela, seu corpo ele poderá entrar em contato com as impurezas novamente. Por isso que é importante realizar a troca de roupa, né? Frequentemente. O ideal, então, é que a roupa seja trocada diariamente, sendo também fundamental a troca de roupas de cama com frequência, principalmente se ela for dividida com outra pessoa. Lençol, fronhas e cobertas precisam ser higienizados porque ficamos muito tempo em contato com eles, o que leva a um acúmulo de umidade que favorece a proliferação de agentes patogênicos. A troca semanal, ela é suficiente, tá? Quando a gente está falando de roupa de cama, desde que a cama ela seja utilizada apenas para dormir. Além disso, o ideal é que durante o dia ela seja recoberta por uma colcha e que os travesseiros utilizados à noite, né, no momento ali do sono, eles estejam bem armazenados para que não haja contato constante com o ambiente. É importante também a gente estar realizando o corte de unhas, né? Cortar as unhas regularmente. Unhas compridas, elas levam ao acúmulo de impurezas e, consequentemente, agentes patógenos. Por isso, um dos hábitos de higiene é mantê-las bem aparadas e sempre limpas. Aliás, as unhas precisam de atenção também quando lavamos as mãos. Por isso que na técnica de lavagem das mãos, a gente tem a parte, né, de lavagem das unhas, porque elas também são importantes. No caso das mulheres que cultivam unhas longas, o ideal é ter um cuidado redobrado com elas, escovando sempre embaixo, né, para a gente estar eliminando as impurezas. Lembrando que o hábito de roer as unhas, ele é muito prejudicial. Por quê? Porque uma vez que você leva à boca, as bactérias acumuladas pelos contatos com superfícies e objetos ao longo do dia a dia, elas vão para a nossa boca, né? A gente acaba ingerindo, então, essas bactérias, esses micro-organismos. Portanto, prefira sempre cortar utilizando um instrumento específico para isso, tá? Nunca levar até a boca. Outros hábitos de higiene também são fundamentais, como escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, né? O ideal é depois de cada refeição a gente estar realizando a escovação, então, dos dentes. Cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ao espirrar, como eu já falei para vocês. Usar lenços descartáveis. Não compartilhar objetos de uso pessoal.
como garfo, faca, copo, né? Então, o ideal é a gente não estar compartilhando esses objetos. E quais são os hábitos mais ausentes? Quais são os hábitos que a gente mais peca, né? É bastante comum que os hábitos de higiene eles sejam negligenciados, em especial quando as pessoas estão fora de casa. Então, uma explicação seria o fato de os recursos necessários para manter esses cuidados eles serem mais escassos nos ambientes públicos. Além disso, existem muitas distrações que fazem esses detalhes passarem despercebidos. Por isso, fora de casa, nem sempre as pessoas se preocupam em lavar as mãos antes de comer ou depois de cumprimentar alguém. Também é bastante comum que não tenham consigo um kit de higiene bucal, né, para utilizar ali depois de comer, né, depois das refeições, para estar realizando a escovação. Outra prática muito recorrente e que coloca a saúde em um sério risco é o compartilhamento de objetos pessoais. Isso acontece, por exemplo, ao dividir uma bebida ou uma comida, emprestar o óculos, por exemplo, emprestar um batom, compartilhar toalhas e entre outros objetos. Todas essas práticas, elas devem então ser evitadas. Por quê? Porque esses objetos, eles acumulam fluidos, né? Acumulam salivas, acumulam fluidos corporais. Então, pode haver a transferência entre pessoas e, por consequência, contaminação. Isso contribui para a disseminação de diversas doenças. Como a gente está vivendo em uma pandemia, né, do novo coronavírus, ele, por exemplo, hepatite, gripe, resfriado. Então, a gente compartilhando objetos pessoais, a gente pode estar suscetível a contrair essas doenças. Também acontece de os hábitos de higiene serem praticados parcialmente, como lavar as mãos apenas com água. A gente viu que não é só o suficiente, né? Que lavar as mãos com água não é o suficiente, precisa ter ali o auxílio, né? A contribuição de um sabão. Na ausência de sabão, então, ou sabonete, seria melhor utilizar o álcool em gel, um produto que está sendo muito popularizado, né? Que está muito popularizado por causa do Covid-19. Pessoal, então, que problemas essa ausência de higiene traz para nós, traz para a nossa saúde? A negligência com os hábitos de higiene, seja ela em casa ou fora de casa, ela traz as mesmas consequências, tá? Que são contrair ou disseminar doenças diversas. Ou seja, uma pessoa saudável, ela pode ficar doente e aquela que já é portadora de algum problema, de alguma doença, ela dissemina para as demais. Perceba, gente, um exemplo disso é que em uma família, quando um dos membros contrai um resfriado, por exemplo, é bastante comum que os outros também fiquem doentes em sequência, né? Posteriormente. Isso se dá por quê? Pela disseminação do vírus no ambiente de casa ou pela transmissão dele de pessoa para pessoa. O mesmo acontece em espaços coletivos, como a gente está vivendo, né? A pandemia aí do novo coronavírus, do Covid-19. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o afastamento social. Por quê? Porque dessa forma, a gente limita a circulação do vírus, né? A gente minimiza os novos contágios. Quando não praticamos corretamente os hábitos de higiene, aumentamos o nosso risco de adoecermos, tanto porque podemos já estar em contato com o micro-organismo, ou também quando por facilitarmos a proliferação deles. É o que acontece quando não escovamos os dentes, por exemplo, porque a gente favorece a colonização das bactérias que provocam inflamações e infecções bucais. Então, a gente deixou de ter uma higiene e essa falta de higiene favoreceu a proliferação de bactérias. Pessoal, desta forma, então, a gente encerra por aqui o módulo 2, unidade 1, e até a próxima na unidade 2. Até lá!